E no Salmo de número 34, nós temos uma revelação extraordinária para nortear os nossos dias, nos dá uma expectativa elevada, não só da presença, mas da ação de Deus em prol de nossas vidas. Você está preparado para isso? Vamos lá? Eu quero começar lendo os 3 primeiros versículos do Salmo 34, onde está escrito: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Que maravilha! Perceba que Davi, ele tinha um desejo no seu coração. O desejo de que todos juntos estivessem buscando a Deus em louvor e gratidão. Ele começa este salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo significa não só no tempo da fartura, da alegria, mas também no tempo da escassez, no tempo de perseguições, no tempo de tribulações. Todo o tempo é o tempo em que também nós estamos tristes pelos pesares que a vida nos impõe. Quando nós temos o entendimento de que a nossa gratidão precisa ser expressada a Deus em todo o tempo, a gente não entra naquela crise, não é, de nossa fé. Porque quando as coisas ruins acontecem, às vezes alguns entre nós se abatem, começam a viver um processo de crise na sua fé. Mas o que a palavra de Deus nos quer deixar claro é que nós temos que bendizer ao Senhor, nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que ter este coração grato, este espírito de gratidão todos os dias de nossas vidas. E por quê? Pelos problemas que talvez eu ou você estejamos atravessando? Não! Pelo livramento, pela bênção, pela interferência divina em nosso favor e por tantas outras coisas que, paralelo a estes acontecimentos, sejam coisas boas e frutíferas que Deus está fazendo na nossa vida. Talvez hoje você não esteja tão bem na sua saúde física ou emocional, mas você pode estar vivendo um momento em que a sua fé está tão edificada, pode estar vivendo um momento em que você está servindo a Deus com tanta alegria. Talvez você esteja passando por algum processo de dificuldade na sua vida econômica, como por exemplo, mas você goza de boa saúde e você tem forças físicas, emocionais, psíquicas para buscar e adorar a este Deus vivo. Então Davi queria nos mostrar isso. Quando Davi compôs esse salmo, Deus deu a ele um grande livramento. Ele foi livre das mãos do rei Aques. Este rei poderia ter ali matado Davi. Ele é um rei filisteu. E Davi, ali no meio, foi reconhecido pelos servos daquele rei. E ele foi levado à presença do rei. Ele se fingiu de louco. Ele começou a babar na sua barba. E o rei disse: já não tem tantos loucos aqui, vocês me trazem mais. Manda esse homem embora. E ele foi livre deste grande laço. Então ele louvou o Senhor. Mas se você conhece um pouco da história de Davi, você vai ver que apesar deste grande livramento, ele vivia um momento de adversidade na sua vida. E não obstante ao contexto da adversidade que o cercava, ele conseguia ver a ação de Deus, o poder de Deus, a manifestação soberana e gloriosa de Deus na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para este ponto, para que você também tenha, como Davi, a capacidade de bendizer o Senhor em todo o tempo. Apesar dos pesares, Deus está agindo em nosso favor. O profeta Isaías diz: nunca se viu nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está esperando no Senhor, se você tem esperança em Deus, e se você aguarda o favor do Senhor, Ele vai te encontrar na sua angústia, na sua aflição, na sua oração, no seu clamor, e Ele vai se revelar a você. Se agarre a promessas como essa, para que você viva um ano de triunfo, um ano de vitória. O convite primeiro é: venha ser grato e adorar a Deus, venha louvar a Deus, porque com certeza, se você parar para contar as bênçãos do Senhor, você vai encontrar muitos motivos para louvar o seu santo nome em gratidão, em adoração a este Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui nós encontramos essa grande motivação. O desejo de Davi é que nós pudéssemos gozar desta compreensão que ele gozava, e tendo um coração grato, nós pudéssemos então assim, adorar a Deus, louvar a Deus em todo o tempo, em todo momento. Hoje é dia para você louvar a Deus, amanhã também será dia, e depois e assim sucessivamente, durante todos os dias deste ano.
Deus te dará razões para adorar o nome dele. Que coisa gloriosa, que maravilha, irmãos, podermos desfrutar da maravilhosa palavra de Deus e compreender porque estes homens, eles são ícones, né, dentro da família de Deus. Por que que eles estão aqui na palavra de Deus registrados como homens de fé, homens tremendos, no caso específico de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e se você quer ser alguém assim, você precisa compreender a forma dessas pessoas enxergarem o agir de Deus e viverem a sua fé. Isso é maravilhoso. Vamos dar sequência aqui. Então nós perguntamos por que alguém, mesmo passando por aflições, encontrou motivos para ser grato e louvar a Deus. Se a gente não se ativer muito à questão específica aqui do livramento das mãos do rei filisteu, a gente vai ver que Davi ele expõe neste salmo muitos motivos pelos quais nós não só podemos, mas devemos, acima de tudo, ter um coração grato e adorar a Deus por estes motivos. Eu dividi em 4 pontos aqui, e eu quero que você acompanhe comigo nesta noite aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar. A primeira coisa que eu vejo é que Davi, ele entendeu que Deus está próximo de cada um daqueles que o buscam. Deus está próximo de você. Então por que você deve ser grato a Deus? Além de tantas outras coisas, porque Deus não se afasta de você. No versículo de número 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Aqui está a revelação de uma grande verdade e uma promessa. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E o que é se ter um coração quebrantado? É um coração que é capaz de reconhecer as suas fraquezas, as suas faltas, as suas impossibilidades, as suas debilidades e reconhecer que Deus pode nos levar aonde nós não podemos chegar, que Deus pode fazer por nós aquilo que nem nós e nem nenhum outro ser humano jamais poderá fazer. Quando nós nos quebrantamos em reconhecimento à grandeza de Deus e à nossa pequenez, Deus age em nosso favor. Ele compreende que nós estamos buscando a sua face no reconhecimento de que Ele não é mais uma divindade. Ele é o Deus bendito eternamente. E nós chegamos com o coração quebrantado para trazer diante dEle as nossas impossibilidades e, conjuntamente a isso, as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que então Deus está perto dessas pessoas. Se você tem um coração quebrantado, em vez de um coração altivo, se você é uma pessoa de espírito quebrantado, se você não se vê como o centro do universo, ou como alguém que é capaz de resolver a sua vida, sabe, aquela pessoa, eu posso tudo em mim mesmo, eu consigo tudo através das minhas próprias forças, mas você vai à presença de Deus e diz: Deus, eu não posso, mas Tu podes todas as coisas, e Tu podes me levar a essa conquista, Tu podes me levar a essa vitória. Se você reconhece que este Deus está perto de você, Deus vai agir em seu favor. Esta é a palavra do Senhor, que é direcionada a mim e a você. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Aqui é no sentido de estar abatido. Muitas vezes abatido não é por consequência de pecados em nossas vidas, mas da convivência com este mundo pecaminoso, com as injustiças deste mundo, com as debilidades deste mundo. Isso nos oprime muitas vezes, isso traz pesares sobre nós, isso muitas vezes traz um peso à nossa alma tão profundo. A gente vê as injustiças que são praticadas neste mundo, contra nós e contra outros tantos que aí estão, e aí o nosso espírito está oprimido por conta do pecado, que se alastra, que se difunde cada vez mais, que se expõe cada vez mais, de uma forma terrível. Nós estamos vivendo em um mundo que está mergulhando cada dia mais profundamente no oceano da iniquidade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esta realidade nos nossos dias. Nós somos a geração que estamos vendo como nunca o cumprimento destas profecias. Atente a isso. Mas Deus quer trazer esperança ao seu coração e dizer que, apesar de muitos estarem se distanciando dele, se você tem um coração quebrantado e tem buscado a presença de Deus, Ele estará perto de você. Ele não se afastará de você. Então nós estamos vendo aqui que o primeiro motivo é que ele entendia isso. Ele pode ser
contemplado por nós. Davi chegou a essa conclusão. Perceba, se ele está próximo de nós, ele pode ser contemplado por nós. E eu não estou aqui, obviamente, afirmando que os teus olhos físicos o verão. Eu estou dizendo que você vai contemplá-lo através dos seus feitos maravilhosos na sua vida. Você vai contemplá-lo através da sua palavra. Você vai contemplá-lo na sua ação. Versículo de número 5 diz: os que olham para ele serão iluminados. Aqueles que têm os seus olhos postos nele, e aqui no sentido espiritual, os olhos da fé, os olhos espirituais que contemplam o agir de Deus, que acredita na existência e na ação de Deus. Então, quando nós temos os nossos olhos postos em Deus, seremos iluminados, estaremos radiantes, a nossa expectativa será aumentada a cada dia, quando os nossos olhos são colocados em Deus. E por que isso? Porque veremos a cada dia o agir de Deus, e quando vemos Deus agir e resolver problemas em nossas vidas, que nós dizemos assim: uau, só Ele poderia ter feito isso, a nossa confiança é ampliada, a nossa confiança é aumentada nele. O que Deus quer é que nós entendamos isso, que o caminhar do justo é assim, um degrau de cada vez. Nós vamos sendo elevados na fé, nós vamos crescendo na fé. Olha que maravilha, que maravilha. A vida do justo é assim, como a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai se intensificando até se fazer dia perfeito, e nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e as nossas expectativas vão aumentando cada vez mais ao conhecermos Deus, aumentando as expectativas na pessoa dele, no agir dele. Então é isso que ele está dizendo aqui no versículo 5, nós seremos iluminados e o nosso rosto jamais se cobrirá de vergonha, de vexame, porque não há confusão para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor. Nós não estamos confundidos, nós passamos por lutas, passamos por provações, mas não perdemos a nossa confiança nele. É por isso que temos motivos para sermos gratos a ele todos os dias. Tivemos o nosso culto aqui no final de ano, e a congregação estava aqui reunida para louvar e agradecer a Deus. O tema do aniversário da igreja, que foi comemorado aqui em dezembro, foi gratidão. E por quê? Porque apesar de tudo, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Apesar dos pesares, o Senhor está conosco, e nós temos contemplado a sua face, contemplado o seu agir, e temos sido iluminados pela sua presença. O mundo, ele traz conturbação, ele traz trevas às vidas das pessoas, mas Deus, ele é a luz que brilha diante dos nossos olhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem vem após mim não andará em trevas. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que maravilha, queridos. E o que mais? Ainda acerca deste primeiro ponto, sua bondade pode ser provada e comprovada por cada um de nós. Primeira coisa, ele está próximo de nós. A segunda coisa, o que é que acontece aqui que nós vimos? Nós podemos contemplar a sua face, no sentido de contemplar o seu agir, no sentido de conhecê-lo, no sentido de perceber as suas ações. E o terceiro ponto é o seguinte: a sua bondade pode ser provada e comprovada. Versículo de número 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Olha que desafio. Isso é desafio de quem crê em Deus, irmão. Porque se você não tem esta convicção acerca de Deus, nem estas experiências com Deus, você não dirá isso a ninguém. Venha, prove, você está doente, venha e prove que Deus é bom e você pode ser curado. Você está aí com problemas emocionais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de quaisquer ordem, venha e prove que Deus é bom. Mas especialmente, não busque a Deus apenas por isso, mas especialmente, se você entende que você está distante do seu Criador, venha e prove do amor de Deus. Ele vai resgatar a sua alma e vai abençoar a sua vida. Que coisa gloriosa! Provem que o Senhor é bom. Felizes são aqueles que nele se refugiam. Estes são bem-aventurados, estes são felizes. Então ele compreendia isso. É por isso que as nossas expectativas, elas são aumentadas a cada dia, porque nós temos conhecido este Deus bendito e temos tido a experiência de que Ele é bom, de que Ele age em nosso favor. Mas no segundo ponto, primeiro nós falamos os porquês aqui. A primeira coisa é que Davi entendia que Deus está próximo de nós. Então ele tinha motivos para se alegrar todos os dias. Mas também ele entendia que o Senhor dá livramento e provisão àqueles que o buscam. Você busca Deus? Ou você é daqueles que quando vem algum problema,
aí você busca todos os recursos que estão ao seu dispor e se esquece de Deus. Você sabe que às vezes a gente diz ser crentes, né? Não, Deus, né? Nós temos buscado a Deus. Aí vem aquele problema de saúde. E a gente, em primeiro lugar, deve ter a disciplina de buscar e orar a Deus. E é claro, usar todos os recursos que são bênçãos de Deus para a nossa vida. É muito sábio usar os recursos que Deus deixou para nós, como a medicina, no caso de uma enfermidade. Então você vai procurar o médico, Deus vai te orientar, Deus te cura através de um milagre. O poder de Deus está sendo liberado, mas Deus também te cura através da medicina. Deus também te cura através da ciência, Ele usa isso em teu favor. Afinal de contas, foi Ele que deu aos homens a capacidade de entender, né, toda esta ciência maravilhosa. Perceba isso. Mas isso não quer dizer que você deva inverter aí a ordem de prioridades. Problemas vieram, de qualquer ordem que seja. Busca primeiro a Deus, coloca primeiro diante do Senhor, para Ele te dar a direção daquilo que você deva fazer, para Ele conduzir os teus passos, em vez de você sair por aí batendo cabeça, agindo de qualquer forma, atordoado, muitas vezes já ali emocionalmente afetado de tal forma que já não sabe o que fazer, mas quando chega na presença de Deus, lança sobre Ele as tuas ansiedades, Ele cuida de você, Ele toma conta de você, e isto é maravilhoso. O que nos diz o Salmo acerca disso? Acerca da provisão e do livramento de Deus. No versículo de número 4 está escrito: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Preste atenção nisso. Livrou-me de todos os meus temores. Eu amo esse versículo, sabe o que ele está dizendo? Aqui dele não está falando que apenas Deus livrou ele de todos os seus inimigos, porque os inimigos são as causas dos temores, mas livrou dos temores. Está dizendo que Deus apaziguou a alma dele. Ele está dizendo que Deus trabalhou neste apaziguamento, na tranquilização da alma dele. Porque às vezes o problema não é nem real, mas o temor está conosco. Às vezes o problema é apenas uma sombra, é algo projetado pelo diabo, é uma hipótese, algo que poderia acontecer, mas que Deus não vai permitir, mas o temor já está aqui. O temor já está na nossa mente, o temor já nos oprime, o temor já não deixa a gente dormir, o temor já não deixa a gente sossegado, o temor já se agigantou diante de nós, e aquilo que não é nenhum problema, apenas a sombra de algo ruim que poderia vir a acontecer, já se tornou o maior dos nossos pesadelos, dos nossos inimigos. É assim ou não é? Aí você perde o sono, por coisas que nunca virão nem a acontecer. E Deus entra na vida de Davi, porque Davi também passou por essas aflições como nós passamos. E ele diz que Deus livrou, e livrou de alguns desses temores? Não. Davi está sendo categórico em afirmar que Deus o livrou de todos os seus temores, os imaginários e os reais. Quando o inimigo é real, quando o inimigo é concreto, Deus livra. Mas quando o inimigo é apenas imaginário, mas produz a opressão pelo medo, pelo temor, Deus também livra na alma deste sentimento que nos aprisiona, nos enfraquece, nos entristece, que é o medo, que é o temor. Olha que Deus maravilhoso. Então Davi conhecia isso. No versículo 6 ele continua falando sobre estes livramentos e a provisão de Deus. Aí ele diz: clamou este aflito. O aflito aqui era ele. O aflito aqui, nessa época, Davi não era rei ainda. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, mas não tinha ascendido o trono ainda. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Perceba que ele repete, né? Todas as suas angústias. Que maravilha! Ele está dizendo que Deus é aquele Deus que dá o livramento de tudo que é mal. Deus não se atém. Você sabe que existem por aí, né, essas entidades que são feitas por mãos humanas, concebidas por mentes humanas. Então eles dizem assim: este daqui é o Deus que livra, sei lá, do acidente na estrada. E mais esse daqui é o Deus que livra do problema financeiro. Aí tem que ter outro Deus, que Deus de fato não é, que livra do problema de saúde. E quando você pensa que não, você tem que ter aí algumas dezenas, se não centenas, destes pseudos deuses para livrar você. Mas o Deus da palavra, o Deus verdadeiro, único,
que criou todas as coisas e as sustentam pelo poder da sua palavra, é o Deus que te livra de todas as perturbações que possam vir contra a tua vida, contra você. Este é o Deus que livra você de todos os problemas, de todos os percalços, contra todos os inimigos. Este Deus te dá a vitória. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, você vai ter um ano abençoado. Você vai ter um ano assim, sabe, cheio de avanço espiritual e também avanço em todas as áreas de sua vida. Ele continua falando: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor. Ele está falando aqui não só de um anjo qualquer, mas aqui se refere a uma manifestação que antecedeu a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que se manifestou nessa terra como Jesus de Nazaré, o Cristo enviado de Deus. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas Ele não esteve oculto e não esteve lá sem dar importância ao que acontecia aqui. Antes da sua encarnação, Ele já se manifestava aqui como anjo do Senhor. Olha só, e Ele veio e Ele atuou e Ele interagiu com o povo de Israel, com o seu povo. E aqui está Davi dizendo que a presença de Deus está ao nosso lado. A presença do anjo do Senhor está ao nosso lado. Talvez você pense: eu não creio que aqui estamos falando sobre o anjo do Senhor. Eu creio que aqui está falando sobre um anjo que Deus envia para estar acampado ao nosso redor. Então receba esta palavra assim. Se você crê que Deus tem colocado anjos ao teu redor para te proteger, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor nos cerca de livramento e que os seus anjos poderosos, que trazem a representação da sua presença, estão representando a proteção divina aqui, eles estão ao nosso redor, eles nos têm guardado. Isso é palavra de Deus. Lá no Salmo de número 91, por exemplo, nós encontramos referências a isso. Mas o que importa é nós sabermos que nós estamos sendo guardados. A palavra de Deus diz lá pelo apóstolo Pedro que o diabo, nosso adversário, está em derredor, rugindo como leão e procurando a quem devorar, a quem destruir. Mas ao nosso redor, ao nosso lado, está o anjo do Senhor. Desfrute desta presença maravilhosa, seja profundamente abençoado. Versículos 9 e 10, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você sabe que alguns cristãos hoje até se envergonham de ser chamados santos de Deus. Parece que se constrangem com isso, não é? Que coisa linda, santo é separado. É alguém que está buscando a presença de Deus em separação, ou seja, ele não anua ao pecado, ele não quer se envolver com estes ambientes pecaminosos, com essas práticas pecaminosas que estão aí fora. Então Davi está dizendo: vocês que são os santos de Deus, os separados para servirem a Deus, é isso que ele está dizendo aqui, vocês não terão falta de nada, porque vocês temem a Deus, vocês confiam em Deus. Então está aqui o que ele está dizendo. Aí em versículo 10 ele diz: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum lhes faltará, não te faltará bem nenhum. Aqui Davi está falando do suprir de todas as tuas necessidades, não de algumas, de todas as tuas necessidades. Também não vamos entrar aqui por uma linha teológica daquele prosperidade aí, que fomenta a ambição nos corações, não é? Não estamos falando aqui de riquezas. Deus dá a alguns maiores riquezas, a outros menos, mas Deus dá a prosperidade e o suprir das necessidades a todos os que o temem, aos seus santos. Eu creio, irmãos, que cada um de nós, nestes tempos difíceis de pandemias, que cremos no Senhor, temos sido supridos, temos sido aguardados e abençoados. Eu creio que não faltou o pão sobre a mesa, o agasalho sobre o corpo, de nenhum de nós, porque esta é promessa do nosso Deus, e nós podemos confiar nas suas promessas. Então, ele entendia isso, ele entendia que o Senhor dá livramento e provisão aos que o buscam, mas também ele entendia mais uma coisa. Ele entendia que o homem que se refugia em Deus, que o homem que busca a presença de Deus como um refúgio, este homem é extremamente abençoado. Nesses últimos versículos, ele fala sobre a bênção e ele fala sobre a maldição. E eu quero falar sobre essas duas coisas. Primeiro, falando sobre a bênção.
A bênção é uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. A bênção e a maldição são sentenças que já foram promulgadas pelo Senhor. O Senhor já disse, se você andar e buscar a minha presença, se tão somente ouvides a minha voz, cuidando em fazer tudo o que tenho mandado, que Moisés disse, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, buscando fazer tudo o que o Senhor teu Deus te tem ensinado, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos, que está lá em Deuteronômio 28. Então Deus está dizendo isso através de Moisés, se vocês me buscarem, andarem em minha presença e me submeterem àquilo que é a minha vontade para a vida de vocês, vocês serão abençoados. Ponto final. Isso aí já é uma sentença dada. E aqui ele vai falar sobre as bênçãos que o alcançou. Os versículos 15 e 17 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Então nós estamos vendo aqui que Deus vê e Deus ouve. Ele ouve a sua oração, a minha oração, o nosso clamor. Nós somos abençoados, porque Deus está nos ouvindo, e o que Ele está dizendo aqui, que Deus não só nos vê, não só nos ouve, mas nos assiste. Ele responde às nossas orações. Que grande bênção, irmãos! Nós não estamos falando de um ser qualquer, nós estamos falando do Criador de todas as coisas, desse ser cuja revelação transcende a nossa capacidade de compreensão, desse ser que está além de toda a criação, e só porque Ele está além de toda a criação, a parte de toda a criação, Ele pode ser Criador, porque Ele não é fruto de uma criação espontânea, mas Ele é o Deus que criou todas as coisas, que deu pela palavra do seu poder ordem para que todas elas existissem, tanto as coisas que são neste ambiente físico, natural que nós conhecemos, como o universo físico, que para nós é infinito, infinito na sua extensão, na sua grandeza, no seu resplendor, não é? Mas também Deus criou todas as coisas em um universo invisível, espiritual, que nós não conhecemos e nem compreendemos plenamente. Tudo que sabemos dele está revelado na palavra do Senhor. Que maravilha! Esse Deus está dizendo, eu vejo, eu ouço e eu respondo. Aleluia! Que promessa, que bênção maravilhosa para as nossas vidas, mas ele vai além. Os versículos 19 e 20, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. De muitas aflições Deus nos tem livrado. A importância de Deus com os detalhes. Porque Deus podia dizer assim, aquilo que for assim, algo de grande risco à vida dos meus filhos, aquilo que for assim, vital, aquilo, sabe, que possa trazer em termos de dano, um dano, né, talvez até a sua vida, disso eu cuido, o resto, eles se viram aí. Não. O Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Às vezes Ele trabalha em coisas tão, digamos assim, que tem uma relevância pessoal, mas não uma relevância assim coletiva, não é? Às vezes um mimo, a gente pode dizer assim, às vezes a gente tem desejo de ter alguma coisa, e uma coisa que diz respeito a nós, e Deus nos abençoa, de tal forma que nós somos assim, contemplados com a graça de Deus, e alcançamos essa bênção, e alcançamos essa vitória. Então Deus está preocupado conosco nos mínimos detalhes, como um pai, como uma mãe que ama o seu filho e olha ali, muito além disso está o amor de Deus. Então dá para você imaginar quanto Deus se importa conosco. Tem gente que acha que não é? Mas no versículo 22 ele ainda segue dizendo o seguinte, e aqui vai a maior de todas as bênçãos, é claro: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nós estamos falando algo que está muito além de qualquer benefício, de qualquer bênção material. Nós estamos falando aqui de nossa eternidade ao lado do Senhor, porque nós estávamos fadados à perdição eterna, e então veio Jesus, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não deixa todo mundo conhecer, João 3,16. E este amor revelado aqui trouxe a redenção para a nossa alma. A possibilidade do perdão dos nossos pecados à medida em que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Crendo com o coração e confessando com a boca. Olha que coisa maravilhosa.
nós alcançamos o perdão, a remissão dos nossos pecados, porque compreendemos que não poderíamos pagar o débito que temos com Deus, transgredimos a lei moral de Deus, desde lá do Éden, nascemos no pecado, somos pecadores, inclinados ao pecado, mas então Deus proveu o meio de nos achegarmos a Ele, de remir a nossa alma, de resgatar-nos do pecado e nos dar a esperança da salvação eterna. E aqui está Davi, que antecedeu em muito, no seu tempo de existência, Jesus. E aqui ele já estava falando desse processo de redenção maravilhoso, dizendo que Deus resgata a alma dos seus servos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que salmo poderoso. Nós estamos diante de um salmo maravilhoso. Essas são bênçãos maravilhosas, e você pode escolher a bênção do Senhor. Você pode escolher ser abençoado. E eu não posso negar o fato de que alguns têm escolhido um caminho de maldição, um caminho de derrota. Versículos 16 e 21, Davi também traz um grande alerta. Ele diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Isso é pesado. Ele está dizendo que o Senhor se opõe àqueles que praticam o mal, se opõe àqueles que rejeitam a sua revelação, rejeitam a sua presença, rejeitam a sua graça maravilhosa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o pecado é algo muito sério, algo que nos distancia de Deus. Esses dias eu li uma frase, eu não me lembro o autor, mas um texto maravilhoso, onde ele dizia mais ou menos assim: se fala muito que Deus ama o pecador, mas nós não podemos nos esquecer de que são estes mesmos pecadores a quem Deus lançará no inferno. Entenda isso. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. Então Deus nos deu a oportunidade do perdão que foi estendido a nós. Mas se somos rebeldes à revelação bíblica, à revelação divina, é uma escolha que estamos fazendo. Temos o livre-arbítrio de escolher assim. Mas nós não temos como determinar um final positivo para nós, se fizermos essa escolha. E ainda, o versículo de número 21, que diz o seguinte: a desgraça. A desgraça é o contrário da graça. É o contrário do favor de Deus. É a falta do favor de Deus. É a falta da ação de Deus em prol da vida de alguém. E ele diz: a desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Então, porquanto aqui nós estamos vendo que Deus está agindo contra aqueles que se obstinaram nos seus pecados, alguns acham que Deus é injusto, Deus não pode ser amor assim. Claro que Deus pode ser amor assim. Deus não amaria se fizesse vistas grossas ao erro. Quando um pai disciplina um filho, ele o faz por amor, a não ser, obviamente, alguém que tem algum transtorno, que tem prazer em machucar aquele que é fruto da sua própria carne, Mas isso não é comum, não é o que é normal. Às vezes a disciplina vem para a correção, para colocar o menino no caminho certo. E Deus, às vezes, nos disciplina como filhos. Mas o que as pessoas precisam compreender, que o destino do pecador é decidido por ele, não por Deus. É uma decisão andar na bênção, uma decisão andar na maldição. Mas olha para mim, você que escolheu andar na bênção, ou você que talvez não tenha escolhido, eu desafio você a provar e ver que o Senhor é bom. Entrega a sua vida a Jesus nessa noite, nesse dia. Seja alcançado pela graça dEle, seja abençoado pela revelação da sua palavra, e você terá motivos todos os dias para louvar a Deus, terá um coração grato a Deus. Agora você, meu irmão, você que conhece a graça do Senhor, que já experimentou o poder e a bênção, que já foi alvo das promessas de Deus e já desfrutou das suas promessas na tua própria vida, você tem louvado a Deus todos os dias? Ou você tem sido aquele grupo de murmuradores? Você sabe que tem um grupo assim, que sempre é aquele grupo de murmuradores, queixosos, os mimizentos, Então, tudo reclama, tudo fala. Vá para a congregação dos santos, vá para a igreja. E aqui eu cito igreja como congregação, Vá no prédio onde ela se reúne, vá para o meio do povo de Deus, vá louvar com alegria. Entre pelos átrios com alegria, pelas portas da igreja com alegria, com um coração agradecido, com um coração pronto para adorar a Deus. Não venha para a igreja para descarregar,
você sabe, aquele espírito carregado, aquela coisa, aquela amargura no coração. Não. Vem agradecer a Deus e dizer: Deus, obrigado pela vida eterna, obrigado por estarmos vivos, obrigado por estar aqui em tua presença. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que Deus te abençoe hoje e para sempre. Amém.